Bom, se eu fosse começar a investir hoje, eu investiria desta maneira e colocaria essas estratégias para fazer com que os meus aportes, os meus investimentos e a minha vida financeira fizesse sentido. Se esse vídeo faz sentido para você e você está precisando de um direcionamento sobre isso, assista até o final, porque nós vamos falar hoje quais são os passos para você começar a investir do zero. E eu considero passos importantes porque, se fosse comigo, eu acharia super relevante que esse conteúdo chegasse no meu smartphone e até mesmo para que eu pudesse começar de uma maneira mais direcionada anos atrás. Então, fica aqui comigo se você tem interesse nessa temática. Bom, não vou ficar aqui enchendo muito assunto, de muita contextualização. Nós já sabemos como se encontra o mercado financeiro hoje. Nós estamos com uma Selic alta, com uma renda fixa muito atrativa, uma renda variável também atrativa, porque a renda fixa vai cair daqui a uns meses. E nós precisamos entender quais são os passos que a gente tem que dar de uma forma correta para a gente não perder a oportunidade. Perder a oportunidade é o grande ponto de tudo isso. E o primeiro passo que nós precisamos entender é: nós precisamos, quando você começa a investir, você precisa estancar qualquer dívida, você precisa mapear qualquer endividamento que você possui. Não adianta você querer você querer aportar na bolsa, investir em mercado de ações, fundos imobiliários, se você ainda possui uma dívida que está te consumindo 3, 4% de juros. Então você precisa ter essa balança. Por quê? Porque muitas pessoas acham que, não, se eu tiro dali um valor e coloco em outro e permaneço com a dívida, eu estou lucrando porque eu pelo menos estou investindo. É um pensamento errôneo. Por quê? Todo mês, se você tem uma dívida, por exemplo, um empréstimo, ou até mesmo uma dívida do cartão de crédito, que é o assunto de muitas pessoas, o que a pessoa faz? Ela, todo santo mês, ela deixa a dívida para lá e aquela dívida vai só aumentando. E dívida de cartão de crédito, por exemplo, são aquelas que são mais agressivas, que têm taxas de juros exorbitantes. Então, o conselho que eu te dou: para de ficar tentando investir. Se você tem uma dívida de cartão de crédito, teu nome, seu nome está sujo no Serasa. Por que eu falo isso? Não é nem por questão de nome, pontuação, não, não é isso não. Mas é porque você precisa organizar a sua vida financeira, você precisa mapear as suas dívidas, para que você não fique dando murro em ponta de faca e você não saia do lugar. Porque não adianta nada você ter, vou dar um exemplo, 2.000 investidos e você ter uma dívida de 15 mil, de 20 mil no cartão de crédito. Você precisa estancar esse sangramento, que a dívida é justamente uma hemorragia que você tem na sua vida financeira. Então você precisa ter esta atenção para que você justamente faça com que a balança ela fique a seu favor. Não adianta nada você ter conseguindo 1% ao mês, 2 a 1,25% ao mês de rendimento, se você tem uma dívida que te consome 4% ao mês. E aí a conta não fecha. Mas você tem que entender, João, o que que você acha? Você acha que se eu tenho um financiamento de uma casa, é uma situação diferente. Não tenho consignado já de um tempo, taxas baixas. Se você está com a sua vida financeira equilibrada, planejada, não precisa se preocupar com isso. Principalmente quando você tem um apartamento, uma casa e ele está se pagando, por exemplo, você não tem que se preocupar, mas você tem que mapear todas as dívidas que estão fora do seu controle, tá bom? O segundo passo, digo, você precisa ter sempre uma reserva de emergência. E isso é o erro de muitas pessoas. O cafezinho está muito bom. A reserva de emergência ela é muito importante, por quê? Porque te te assegura a sua jornada financeira em caso de alguma urgência, alguma situação que você precisa de um dinheiro a curto prazo, curtíssimo prazo. Então, eu sempre indico. Reserva de emergência, todo mundo fala, você tem que ter equivalente a 6 salários, normalmente. Você tem que sobreviver por 6 meses.
mas tenta pelo menos você, não, eu não tenho ainda capacidade para isso. Tenta pelo menos fazer 3 meses de reserva de emergência para você começar a dar o primeiro passo nos aportes. Porque tem gente que fica, poxa, João, se eu for esperar a reserva de emergência, me consolidar na reserva de emergência, eu vou ficar 5, 6 anos só para criar uma reserva de emergência. Comenta aqui se você sentiu essa dificuldade de consolidar a sua reserva de emergência, de estabelecer a reserva para depois aportar, se você teve essa maturidade com o tempo de entender, equilibrar isso. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas o que eu sugiro, o que eu indico, né, você fazer é pelo menos ter uns 3 meses de reserva de emergência para você começar depois a dar o hábito de aportar na bolsa de valores, no mercado estrangeiro, Bitcoin, enfim. E o terceiro passo é justamente você criar o hábito de aportar nos seus primeiros ativos. Faça análise do mercado. O vídeo não é sobre isso. Eu posso fazer um vídeo sobre outros ativos que eu acho relevante. E lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas analise o mercado. Hoje está tão fácil de você analisar o mercado. E não entre muito em ondas, né? Não seja um investidor sardinha que entra nas ondas. Aí compra quando está em alta e vende quando está em baixa, acaba perdendo. Não. Analise o mercado, diversifique a sua carteira. Não entre de cabeça, não mergulhe de cabeça só em ações, em uma ação ou em um fundo imobiliário. Falaram que é bom, vou mergulhar de cabeça. Não, não faça isso. Diversifique a carteira. Hoje, o que você pode fazer? É sempre bom você entender que você precisa colocar 25% numa renda fixa. Você precisa botar 25%, por exemplo, em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% também no mercado estrangeiro, ou você coloca 15% no mercado estrangeiro, 10% em Bitcoin, criptomoedas. Por que eu falo isso? Para você, além de diversificar a sua carteira, para você manter sempre o equilíbrio entre eles. Quando um estiver em baixo, você pode ter uma oportunidade de compra. Quando um estiver em alta, você, enquanto um está em baixo, o outro está em alta, equilibra a tua carteira. Em termos de crescimento, está sempre crescendo e você vai repondo justamente aqueles que estão em baixo. Porque uma hora vai crescer e o outro vai cair. Aí você compra mais um pouquinho aqui. E isso sempre no decorrer dos seus aportes dos meses. E não se preocupe muito com o tamanho do seu aporte. Eu preciso investir R$ 1.000, eu só vou começar a investir quando eu for aportar 2.000 por mês. Não, não faça isso. Eu acho que é interessante você começar com o que você tem. Depois você vai melhorando. Aquela velha frase que a gente conhece, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. A gente teve uma onda disso aí, mas é muito verdade. Você precisa começar. Porque a disciplina te faz entender que quando você começa com pouco, quando você chegar no muito, você vai estar já com a disciplina correta, com o entendimento de quais manobras você tem que fazer, quais estratégias você tem que adotar. E você vai estar justamente tendo essa, não é facilidade, mas esse hábito já aprimorado. E você não vai ter dor de cabeça no mercado. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido, direcionado de alguma forma. Se você achou relevante, deixa aqui embaixo um comentário para dizer o que você acha, o que a gente pode, quais vídeos você acha que o canal pode produzir, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino para novas notificações. Um abraço.